Então, uma boa noite. Sinto-me honrado de estar aqui e trazer algumas informações que nos ajudam a entender algumas coisas que nos são importantes. Eu sou, historiador. E quando se faz um livro de história, a gente sempre relata acontecimentos já de muito tempo acontecidos. Nunca se registra uma história no momento que ela acontece, né? Ou é difícil. Nós temos isso em inúmeros exemplos. Por exemplo, a independência do Brasil foi determinada depois que ela se consolidou. Né? Porque se não se consolidasse, seria uma tentativa de golpe. Né? A fundação de Roma, por exemplo, ela foi colocada na história pelo imperador Cláudio 280 anos depois que se diz que Roma foi fundada. Né? A Olimpíadas da Grécia, a primeira foi definida muitos anos depois, quando já as Olimpíadas faziam parte do calendário grego. Pierre de Coubertin. Não, isso já é dos modernos, né? Não é dos antigos. Né? Quer dizer, a primeira, segundo os registros gregos, foram 776 a.C., a primeira. Mas ela foi definida 460 anos antes de Cristo. Ou seja, mais de 300 anos de diferença. E também, se nós pegamos, por exemplo, a história do cristianismo, né, que se fundamenta basicamente na tradição judaica, nós também temos aqui um livro histórico, e essa história foi registrada muito tempo depois de acontecido. Para os cristãos, eles adotaram esse princípio hebraico, judeu, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E durante muitos anos, até hoje, ainda se briga por esse conceito, mesmo que não seja. E essa situação, ela levou a excessos, tanto pelos judeus, tanto quanto pelos cristãos, porque a simples situação de duvidar disso já era considerado uma heresia e sujeito até a morrer por causa disso, em função de uma inquisição, de outros procedimentos que foram trazidos até os dias de hoje. O que nós sabemos exatamente é que a tradição judaica, isso se diz respeito ao Antigo Testamento, que também faz parte do livro da Bíblia, ou seja, o livro sagrado do cristianismo, ela é uma compilação de livros que foram escritos entre 750 e 650 a.C. E esses livros, eles refletem a situação da época, o pensamento da época, mesmo que eles se referissem a acontecimentos de 2.000, 3.000 anos atrás. Então, nós temos ali essa particularidade que nos traz umas ideias da época que se tinha a respeito da divindade. Todos nós sabemos que, ou muita gente acredita, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas isso tem uma outra conotação. Por quê? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus também é nossa imagem e semelhança. Se A igual a B, B é igual a A. E por isso nós encontramos nos textos bíblicos
episódios que mostram uma característica muito humana da divindade. Deus se arrepende de ter feito alguma coisa, e no Antigo Testamento Deus tem que ser temido, né? Temer a Deus é uma virtude. Mas Jesus nos trouxe um outro valor, nós devemos amar a Deus. Isso é totalmente diferente. E no Antigo Testamento nós encontramos um episódio bem interessante, que é quando Moisés, na época de Moisés, ele se casou com uma pretinha, né? Uma mulher de Cush. É uma pretinha. E isso, a família dele, principalmente os irmãos, a Miriam e Arão, eles não gostavam dessa situação e começaram a falar mal de Moisés. E aí aconteceu o quê? Aí aconteceu que Deus desceu das nuvens, né, chamou os dois, repreendeu eles, castigou Miriam com uma lepra e deu algumas orientações que ele se manifestava dessa forma, de outra forma, mas com Moisés ele falava cara a cara como se fala com um amigo. Bom, aí a gente entra numa certa dúvida, né? Eu, pessoalmente, eu não acredito que Deus, o Senhor do Universo, vai se meter nessas picuinhas familiares de de familiares entre Moisés e os irmãos. Agora, como espírito, né, do guia do povo de Israel, eu posso entender. Então, aí por aí nós já vemos que também o lado espiritual evolui. E com o tempo, essa noção que nós encontramos no texto bíblico, também da divindade, ele vai modificando. Principalmente quando nós levamos isso ao Novo Testamento, onde a espiritualidade maior ela é colocado como Pai, né? Misericordioso, Pai em tudo. Dentro dessa evolução desse pensamento religioso, nós encontramos também nasce em função dessa influência que os sacerdotes judeus receberam na época do cativeiro na Babilônia, nasceu entre eles também a ideia do adversário, de Satanás. Porque a influência do Zoroastro, né, do Mazdeísmo, ele dizia que um Deus bom não poderia fazer algo que seria mal. Então isso tem que ser uma divindade diferente, um oposto ao Deus bom, né? Aí a gente também entra numa questão, né, que, peraí, se o Deus bom faz um Deus mal, então ele não é tão bom assim. Tem essas conotações ali também. Não? Ou seja, existem textos bíblicos, principalmente, que não sofreram essa influência, então, mesmo a ação de espíritos ignorantes, atrasados, maus, eles são comandados por Deus. Não? Tem um texto lá em Samuel, por exemplo, e diz assim: o Senhor mandou um espírito mau para atormentar Saul. Então, eles também eram comandados pela divindade maior. Uma dúvida rapidinho. Sim, pode. A gente tem a mitologia grega, né? Isso, a egípcia também, que é sim. Será que teve algum impacto, alguma influência, essa crença nos deuses para trazer para a crença do... Olha, com certeza. Porque, veja bem, quem recebeu os 10 mandamentos, por exemplo, foi Moisés, no Monte Sinai. Não? Agora, naquela época não existia a língua hebraica, né? Escrita menos ainda. Então ele recebeu isso escrito em que língua? Egípcia.
que é essa que ele foi educado na corte egípcia. E essa evolução, vamos dizer assim, embora eu saia um pouco, mas isso é importante de entender. As culturas, todas as culturas, eles se desenvolvem através de certos, nós chamamos isso de horizontes. O horizonte é aquilo que a pessoa percebe por sua visão. Então, começa, vamos dizer, no horizonte tribal, vai para o horizonte agrícola, vai para o horizonte civilizado, profético, e assim vai. Então, isso são horizontes que todo povo se desenvolve em função desses horizontes. E esses horizontes, eles trazem também a noção da divindade. Porque nós sabemos que, por Kardec, as leis morais, existe a lei de adoração. E Kardec mostra que todos os povos, em todas as épocas, acreditavam em algum poder superior. Mas eles também exteriorizaram essas crenças em diversos tipos de fenômenos. Inicialmente, se começou com a litolatria, ou seja, adorar alguma coisa geológica. Colocavam, por exemplo, como sagrado um monte, um morro, o Olímpio. Os gregos tinham o sagrado Olímpio. O Japão até hoje é o Monte Fuji. Os hebreus tinham o Monte Sinai, o Monte Horebe. Eram considerados sagrados. Depois passa para a fitolatria, ou seja, para a adoração de vegetais, plantas, enfim, árvores, bosques. Na Bíblia nós encontramos a árvore Mamre, que era, numa época, era um lugar sagrado. Até hoje ainda se tem o Santo Daime, uma planta, e o Huasca, também é considerado uma planta sagrada. Os animais sagrados. Animais sagrados, que tem ainda a vaca sagrada na Índia, e até o homem sagrado. E isso passa também, quer dizer, Jesus é considerado Deus, mesmo que não seja. Isso é uma evolução do pensamento, da evolução do pensamento da divindade, ou seja, o ser humano precisa de referência. Então, essa carga, vamos dizer, esse atavismo, esse pensamento filosófico em relação à divindade, ela sofreu uma grande influência na época no século XVII, principalmente por um filósofo português, de descendência judaica, chamado Spinoza. E ele foi até, em função de seus pensamentos, ele foi expulso até da comunidade judaica, foi perseguida. Mas a família tinha se estabelecida na Holanda, em Amsterdã, porque a Holanda naquela época era o país, a região mais liberal da época. Ele foi perseguido, escritos proibidos, e enfim. Mas ele teve uma influência bastante forte nos filósofos alemães, principalmente Nietzsche, Schopenhauer, e outros. E aí nós chegamos, assim, um pouco apressando, nós chegamos à doutrina espírita. E a primeira pergunta que Kardec faz, isso eu vejo com muita importância, faz aos espíritos da codificação, ao espírito de verdade, ele pergunta: que é Deus?
Porque havia essa preocupação com a identificação, ou seja, compreender a divindade maior. E até na época de Kardec começou a surgir muita controvérsia em relação, em função das novas descobertas com as leis da natureza. E até o próprio Spinoza, no fim, ele falava que Deus era a natureza. Então, e Kardec pergunta isso. Aí a resposta é totalmente diferente do que tudo que se tinha chegado às conclusões que os filósofos da época tinham chegado. Nietzsche, por exemplo, até declarou a morte de Deus, numa certa fase. E os espíritos responderam que Deus é a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec pergunta o que é infinito. Porque se dizia, Spinoza, por exemplo, que Deus é infinito. Ou seja, é infinidade. Deus é tudo, infinito. Aí a resposta do lado espiritual é que o infinito é o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Ou seja, eles não traduziram o termo, dizem, não, algo sem fim. Não. Isso tem outras conotações, porque, na realidade, o infinito não existe. Um dia vamos conhecer tudo. Né? E aí vem essa pergunta, Deus é infinito? Aí a resposta é uma definição incompleta. Porque, dizendo assim, que eu vou até ler, né, para não cometer um erro, né, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Ou seja, eles dão uma pequena... Né? E vem o comentário de Allan Kardec, que eu acho também é muito propício. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa, e definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Ou seja, é uma... Como se costuma dizer, né, subir para cima, né, é uma redundância, né? Dizer uma coisa que não sei o que é por outra que também desconhece, então não tem sentido. Né? E aí nós percebemos o avanço da doutrina espírita, justamente nessa definição de Deus. E Kardec, ou os espíritos, né, eles o informam que Deus tem certas características, atributos, e nós podemos entendê-lo por aquilo que ele não é. Definir Deus não temos condições por isso, né, é acima da nossa capacidade de entendimento, mas podemos colocar alguns atributos da divindade. Então, aí vem aquilo que depois Kardec coloca isso como se as pessoas se conscientizassem dos atributos de Deus, eles teriam aqui uma diretriz perfeita para o entendimento da divindade e também de sua própria conhecimento religioso. Né? Então, Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Não, a doutrina espírita nos traz justamente a trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria.
E cada um é diferente do outro. Deus não é espírito, gente. Mesmo que a Bíblia afirma. Deus é espírito, conforme João, acho que capítulo 24, por aí. Não? E não é. Deus não é espírito. A criação de Deus é espiritual, em primeiro lugar. Porque o espírito é pré-existente e sobrevivente de tudo. Mesmo a matéria inorgânica tem um princípio espiritual que garante essa atração, a sustentação material do fenômeno. Então existe o princípio espiritual em tudo que existe. Claro, não é um espírito como nós. É um princípio inteligente, um princípio espiritual, que depois vai se desenvolvendo com a ajuda das espiritualidades que são feitos acréscimos, dependendo da necessidade, porque, vamos dizer, para transformar uma matéria inerte, né, em orgânico, precisa de energia vital. E essa é acrescentado, é um processo de assimilação, não é por acaso. Né? Mas isso é um outro assunto para se falar. Deus, mesmo não sendo espírito, ele teria alguma característica de espírito ou não? Nós não sabemos. Né? Não sabemos. Sabemos, ou seja, Deus é imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Ou seja, no frio ele se encolheria, né? No calor cresceria, né? Então ele não é matéria. Né? Então Deus é único. Isso eu vejo com muita importância. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Né? Deus é único. Não existem 2, 3 ou mais. Né? É onipotente, justamente porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivessem feito seriam obra de outro Deus. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. E aí nós encontramos certos pensamentos de que nós somos uma faísca de Deus, né? Mas não é. Nós somos uma centelha, não é? Uma centelha divina, não. Não é uma centelha divina. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, existe uma ideia atrás disso, né? Como diz até quando Kardec fala do panteísmo, né? O homem não podendo ser Deus, quer ser pelo menos um pouquinho dele. Mas não é. Então, é importante, para mim, é importante de ver o que a doutrina espírita nos traz. Ela nos traz um entendimento muito mais profundo, né? Justamente em função da separação dessa trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Né? Os filósofos antigos, vamos dizer assim, Spinoza, por exemplo, não, eu gosto assim, eu recomendo até que vocês, quando pesquisam, leiam Deus segundo Spinoza, é muito interessante, muito bom. Né? Então, claro, Spinoza não sabia da reencarnação, né? Então, naquela época, e como hoje ainda existem pensamentos religiosos que não aceitam uma reencarnação, então a criação do ser humano, nós como imagem e semelhança do Criador, né, nós somos únicos. Não? Então, se eu fui criado por Deus desse jeito que eu sou, no fundo, se alguém me criticar, por exemplo, está criticando a Deus que me fez assim. É uma conclusão que não tem como fugir, se a gente não souber que existe um processo de evolução pela reencarnação. Tá?
E o pensamento cristão, na sua maioria, não acredita na reencarnação. Mas isso é um outro problema. Por quê? A reencarnação significa o quê? Significa pré-existência do ser e sobrevivência. E se a pessoa que, vamos dizer, morreu, volta a continuar com seu programa evolutivo, quer dizer, aquelas rituais de extrema unção, batismo, e isso tudo não tem significado. Né? Mesmo que ele fosse condenado às penas eternas, ele volta e cumpre sua função. Então, o inferno é uma ficção sem fundamento. Não? Até porque ele não poderia ser batizado novamente, receber um nome que resiste. Ele já teve aqui, ele já passou por essa fase. Claro. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Trouxemos uma vez numa conversa aqui, acho que foi a última, do estudo, que foi comentado, por exemplo, que um artista, quando faz a obra é parte um pouco do artista, né? O artista é figurado, né? Figurado, não é fisicamente falando. Não, exato. Né? Mas a gente teria alguma coisa de Deus, então, no sentido dele ter nos criado. Então pergunta a ele. Seria, por exemplo, uma obra, né? Que tá acho que vai ser isso um pouco. Aliás, no texto bíblico, né, tem uma situação assim bem peculiar, né, na criação. Né? É lógico que ninguém teve presente né? Isso é um desenvolvimento mental desse processo. Né? Se ele é mais certo, mais errado, isso tanto faz, porque todos os povos eles tiveram suas cosmogonias, ou seja, seus mitos de criação. Mas, em especial, aqui no mito hebraico, aí nós podemos, em Gênesis, né, nós lemos, e Deus criou isso, criou aquilo, fez isso, fez aquilo, e dia primeiro, de manhã, nós dia primeiro, e aí vem no sétimo dia. Aí é interessante. E Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Peraí. De repente, Deus não é mais um. Não? O Ronaldo falou isso mesmo. Eu falei a mesma coisa. Nós somos o homem, nós façamos. Façamos. Quem são esses façamos? Não? Aí se chega à conclusão que esses façamos são os espíritos. São espíritos. Então nós somos a semelhança e imagem e semelhança dos espíritos. Fomos criados. Não é de Deus. É diferente. Por quê? No texto bíblico, ele tem 7 nomes diferentes da divindade. Né? O Javé, o Jeová, é apenas um, que foi se impondo em função do poder político de uma tribo específica, né? Judá, por exemplo. Né? E nós temos 7 nomes para a divindade. Aí aí mostra que são 7 fontes diferentes. Né? E nessa parte da criação do homem, não é o Jeová, não é Shaddai, não é El, não é Jaú, não é. Eles são os Elohim. Né? São deuses. São espíritos. Né? Aí a gente entende um pouco esse texto. Colaborando, os islâmicos, os turcos lá, né, antigamente, são 99 nomes conforme a ação que eles dão para Deus. Sim, 99 nomes para que eles dão para Allah. Muitas vezes são os efeitos, né, que eles admitem a divindade. E aí, quando o senhor reportou no início que são escritas as obras muitos anos depois, Sim. Uhum. Imagina-se também a influência na época da escrita Sim. e o que o cara queria dizer com aquilo.
é muita pretensão, eu digo, Sim. alguém dizer assim, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Exato. É pretensão. Sim. Claro, valorizando aqueles que escrevem. Porque ninguém sabe como Ninguém o sabe. que é realmente. Existem definições, como foi dada por Kardec. Sim. Levando para o lado do espiritismo, Deus não fez ninguém a imagem e semelhança dele, porque ele não tem imagem nem semelhança. Pois é. É uma energia. Que também é uma definição É uma incompleta. definição. Né? Então não se sabe o que é. Então não pode ter mais o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus aquilo. Dieter, escutando os colegas aí, a gente pode perceber o gigantismo da ferramenta doutrina espírita, Sim. porque este rasgado véu que a doutrina espírita fez Sim. em relação a Deus, que ainda para nós continua sendo um Sim. mistério, Isso. já coloca toda a história da humanidade no seu lugar e nós já estamos olhando para frente. Sim. Né? Sim. Porque esse Deus que a doutrina espírita nos Apresenta, né? convida a entender Sim. e não força o entendimento dizendo que nós não temos capacidade de... Né? Esse já é uma aproximação do que a nossa intelectualidade chegou até o momento da humanidade. Sim. Né? E fora todo esse arcabouço cultural que nós fomos criando em torno da nossa necessidade de ter um soberano. Né? Sim. Claro. A doutrina espírita ela é gigante nesse sentido. Sim. É gigante, sim. Uma questão, assim, então você estava colocando a respeito dessa questão da limitação da linguagem Sim. e da tentativa sempre do ser humano racionalizar as coisas Sim. e dizer que é inalcançável. Vamos dizer. Mas mesmo dentro dessa questão, se coloca muito essa questão da unidade, por exemplo. É colocado, pelo menos, a gente está falando aqui de uma doutrina ocidental, né, que tem essa mentalidade que vem dos gregos e demais, você é historiador, você sabe. Então se coloca assim, a Deus é aquela unidade máxima, assim, que a gente não tem Nós não temos nomear, referência. de atributos e tal. Né? Mas se, por exemplo, se é considerado toda a natureza, e nós também como criação, né, dessa unidade, ele tem que, ou ele cria a partir de si mesmo, ou ele cria a partir de coisa que está fora dele. E aí não estaria em tudo. Não, isso é uma tentativa de explicação. Por quê? É uma tentativa de explicação, vamos dizer assim. A doutrina nos deixa claro que nós ainda estamos limitados no nosso entendimento. Eu vou virar isso para um outro problema. Qual é a nossa capacidade intelectual atual? Quantos porcentos nós usamos do nosso cérebro? Qual seria a quantidade? 7 a 10. Vamos estar um 10, né? 10 como referência. Então nós temos 90% ainda ocioso. Né? Vamos tomar como exemplo Jesus, né? Que para nós é o espírito mais evoluído que se apresentou na Terra. O que Jesus fazia diferente de nós? Ele era um ser humano, vamos dizer assim, parecido conosco. Eu não quero dizer igual. Por quê? Porque o conjunto do ser humano é um conjunto, vamos dizer assim, energético, tá? Para entender. Então, nós somos espírito e físico, corpo físico, onde, se o espírito é 10%, 90% é materialidade, em termos de energia. Se o espírito, vamos dizer assim, é 30%, o corpo físico representa um fator 70%, ou seja, ele é mais leve. E no caso, nós percebemos, no caso de Jesus, que ele tinha uma capacidade intelectual, espiritual, muito maior do que nós. Energética muito maior. Por isso, a matéria. isso, ele dominava a matéria.
Ele lia o pensamento das pessoas, dominava a matéria, andava sobre a água, tinha uma visão que nem do super-homem, né? Porque ele falou, olha, joga a rede lá e não aqui. Né? Tinha uma visão até... fez outras coisas mais, né? Extrasensoriais imagináveis para nós, né? E Ele levou 4 milhões de anos para se preparar para chegar aqui. Exato. Então nós podemos dizer que Jesus usava sua capacidade intelectual muito mais para frente do que nós. Então, e nós aqui, atualmente, no nosso estágio evolutivo, nós estamos desenvolvendo o sexto sentido, que seria o sentido espiritual, pela mediunidade. Não? E mais tempo para frente, todos nós vamos ser médiums. Né? Ou seja, ter um contato espiritual. E simplesmente pelo fato de nós termos um contato permanente com a espiritualidade, nós vamos adquirir conhecimentos muito mais profundos até da própria divindade. Porque a maioria das pessoas, quer dizer, você vai no médico, por exemplo, psiquiatra, psicólogo, não acredita em espírito. Não é? Tem muita gente que não, isso é alucinação, isso é esquizofrenia, isso é bipolaridade, personalidade múltiplas, isso é aquilo que eles têm um vocabulário muito impressionante. Né? E simplesmente são efeitos da espiritualidade que nós estamos desenvolvendo em nós mesmos. Então, nós ainda temos muitas portas para abrir. O André Luiz, por exemplo, no livro Mundo Maior, capítulo 10, ele fala o seguinte: o nosso cérebro, ele tem 3 andares. 3 andares. Não é 3, assim, ele dá isso de uma forma que não... metafórica. 3 camadas, vamos dizer assim. E um é o nosso passado, não? O outro do meio é o nosso presente, e no superior é o nosso futuro. Então nós temos passado, presente e futuro em todas nosso cérebro. Ainda ele diz assim, essas noções futuras, ele diz que é o superconsciente, que ainda é inacessível para a pesquisa acadêmica, não? Mas esse superconsciente, ele já está ali. O nosso futuro, ele já está escrito ali. Temos ferramenta para captar, ou seja, a nossa condição espiritual, ela precisa estar em condições de tal forma que nós vamos poder abrir essas portas que ainda cabe a gente acessar. Acho que tudo isso não tem nada a ver com inteligência artificial, né? Não. É para deixar bem claro, porque muita gente é capaz de dizer, não, a inteligência artificial domina tudo. Não. Vitor, uma pergunta. É. O senhor começou a falar aí uma palavra que me chamou a atenção. Deus é onipotente. Sim. Onisciente. Sim. Onipresente. Onipresente. Fala sobre onipresente. Bom, vamos dizer, aí nós entramos em umas questões um pouco mais cabeludas, né? Tá? Mas vamos dizer assim, se você acredita em Deus, né? Claro, se a pessoa não acredita em Deus, quer dizer, aí não tem argumento, né? E aquele que acredita não precisa. Tá bom, né? Obrigado. Não, mas Jesus nos trouxe umas coisas muito interessantes. Ele certa vez disse assim, não cai uma folha de uma árvore que o Pai não queira, ou um fio do vosso cabelo. Né? Quer dizer, se nessas coisinhas à toa,
né, existe o que nós chamamos vontade de Deus, imagina nas outras coisas. Acontece, Sr. José, que na maioria das situações que o ser humano enfrenta, ele não sabe nada a si mesmo. Não sabe o contexto. Ele só vê o sofrimento, a dificuldade, vamos a guerra lá na Ucrânia, né, do Hamas e o Israel, ou a situação política que o Brasil enfrenta, né, essas barbaridades. Não existe alguma coisa que Deus não queira que aconteça. Isso são necessários para aquela situação, para aquelas pessoas. Ou seja, nós devemos ter um princípio maior do que aquele que isso me incomoda, ou isso me perturba, ou não, isso não pode ser, a criança ali é uma inocência. Não. Eu vou citar um caso para que vocês possam entender isso. Nós tivemos uma professora solteira de Itapema, que adotou uma criança em condições muito difíceis. Ela não falava, só falava pelos olhos, né? E era tudo assim, tudo torto. Perna, cabeça, corpo, tudo torto. Ela adotou, né? E cuidou dessa pessoa. E uma coisa interessante, quando a criança dormia, ela se endireitava. Era muito interessante. Ele morreu com 13 anos. Não? Quando o espírito saía do corpo, ela... Exato. Né? Quando o espírito saiu do corpo, o corpo relaxava. E nós fizemos trabalho mediúnico em relação a a mãe e a criança. Aí nós ficamos sabendo o seguinte: a mãe e essa criança, eles, lá no século XIV, XV, por aí, eles eram 2 filhos de um rei africano. E numa guerra que tiveram com uma outra tribo, eles fizeram prisioneiros dessa tribo. E mandaram, e quem mandou isso de fazer era o menor, o irmão menor, que tinha uma certa ascendência sobre o irmão maior. E eles mandaram cavar esses prisioneiros um buraco, jogaram depois madeira ali e incendiaram essa madeira. Então esses prisioneiros morreram todos queimados. E essa mulher, ela ainda está viva, né? Era o irmão maior, né? E a criança, o irmão menor. Não existe inocentes, né? Não existe. Eu não aceito isso como... Não. Eu queria te perguntar, quando o senhor diz assim, né, que está escrito, o senhor diz, não está escrito, que Sim. nada acontece, nenhuma folha, Exato. que Deus não queira. Sim. Partindo do princípio que Deus não castiga, partindo do princípio que Deus ensina e nos ama, eu costumo dizer um pouquinho diferente. Nada acontece que Deus não permita. Querer é diferente de permitir. Não, sim. Eu não acredito que Deus queira que alguém pratique uma maldade, mas Ele permite, porque Ele permite. Sim. Permite, até apoia, vamos dizer assim. Né? Isso posso até... Né? Porque é uma necessidade do espírito. Claro, mas então são necessidades evolutivas do espírito. Deus jamais ia querer que alguém praticasse o mal, mesmo que fosse para corrigir aqui do outro. Aí é a imagem que se faz como a nossa imagem e semelhança. Deus tem uma imagem e semelhança nossa. É até uma que nós não sabemos o que é Deus. Nós não sabemos. Continuo não sabendo o que é onipresença. Mas mesmo assim, voltamos à história da importância da ferramenta. Sim. Porque ela nos proporciona um momento como esse. Sim. Mesmo não sabendo quase nada sobre o Criador e a criatura, a gente já se dispõe
Sim. Já ensaia conceitos para poder entender como é que as coisas são postas. E é assim que a gente vai chegar a melhores resultados. Século XIV, século XV. Sim. Então, até agora são quantos 1000 anos? Não, 1000 anos não. São 600 anos. Então, poderiam esses 700, né? Poderiam esses espíritos estar ainda sendo preparados para renascer agora? Sim, Claro. sim, claro. Sim. Tudo é possível. Não, eu estou dizendo. A reencarnação é outra coisa que a gente não sabe quase nada. Sinceramente, eu não estou resgatando hoje o que eu fiz na última. Se eles vieram agora para reencarnar, veio nessa. E ela já é a reencarnação do mais velho. Sim. Como é que ela está direita, é uma professora, tudo, Sim. foi pegar esse todo torto agora. Sim, sim. Então toda a carga lá estava sobre o pequeno? Não, nela também, ela claro. encarnado para ele não, ele ficou para trás. se recuperar. Não, os dois, quer dizer, um ajudou o outro. Foram fazendo a diferença. Teve 10 reencarnação, ela evoluiu, ele ficou, não quis melhorar e veio desse jeito. E o combinado foi os dois viverem juntos. Né? Porque geralmente. Pergunta ao nosso irmão, Olha, eu não é estar presente em todo lugar, em todo o universo? Sim, Faz parte. claro. Não tem dúvida que é onipresença. Assim como a onipresença é isso. Por isso que o que fizermos em qualquer lugar em que pensarmos, Deus está assimilando como grande inteligência do universo. Nós chegamos à conclusão que é energia. Não precisa ser energia. Ele é o todo. Ele é o todo. Universal. Não, o conceito, José, o conceito energia é muito questionável. Não? Quer dizer, veja bem, energia é massa em movimento. Não? E igual a m vezes c ao quadrado. Ou seja, se a massa é zero, a energia é zero. Se o movimento é zero, a energia é zero. Não se fala muito em energia. Que tipo de energia? Hidráulica, elétrica, magnética, óptica, sonora. Que energia? É que a gente chega naquele ponto, e muitas vezes até no estudo a gente comenta isso, né? Essa busca, essa necessidade da gente dar um nome de uma coisa. Coisa que não sabe o que é. Exato. E a dificuldade que a gente tem em simplesmente dizer assim, ó. Não sei. Não sabe, ninguém sabe. Eu não saio do Um dia vai O ar não descobrir. precisa dar nome pro ar. Mas é Você tem que ter natural a humildade gente para ver dizer os isso, quadros. né? Sim, sim, sim. Mas eles são em movimento. Essa dimensão é resíduo da luz. E tem mais uma coisa, isso é interessante. Einstein, ele provou que a matéria não existe, tudo é energia. Né? E esses que continuaram essas experiências, chegaram à conclusão de que a energia é luz. E atrás da luz tem pensamento. Aí pararam, porque tem que dizer quem está pensando. E eles não querem aceitar. Não querem aceitar Deus, né? Então chega ao absurdo, o único ser que pensa somos nós. E como lá não tem espaço, nem tempo, nem isso e aquilo, fomos nós que criamos o Big Bang. Dar energia limosa. Sim, Essa horrível. semana um japonês lá. Mas não, energia é matéria. A energia é um princípio matéria, é físico, né? Não é espiritual. Tá? Essa semana os japoneses conseguiram congelar a luz. Sim, claro, porque é matéria. Né? É matéria. Isso que ele está falando a respeito, que tem muito a ver com a linguagem, que a gente pensa através da linguagem. Né? Sim. Sem linguagem a gente não pensa. Uhum. E aí, que estava falando a respeito das várias culturas, que é uma questão cultural, então eu fiquei lembrando que nós temos, por exemplo, no taoísmo se fala do tal imanifesto e do tal manifesto. Então, o manifesto é tudo que a gente consegue conceber e tal, e o manifesto ali além daquilo que a gente consegue conceber, mas é parte do todo, que a gente chama assim. Aí lá na filosofia védica, também tem essa noção de algo que existe algo para além daquilo que a gente consegue conceber. Então sempre tem essa busca. Sim.
E aqui nos índios norte-americanos nós temos o que é chamado de grande espírito, onde todos estamos, né? Todos, físico, assim, de planta, animal e tudo mais, mas eles também concebem um grande mistério. Ou seja, tem algo além que eles não conseguem conceber e não colocam. Então, assim, que muito de tudo que a gente vai pensar e falar tem a limitação que já está na própria linguagem. Então, e eles falam daquilo que eles entendem. Ou seja, aí entra nessa questão dos horizontes, né, culturais. Eles não falam o que excede isso. Não? Não tem. Falta, realmente, para nós faltam sentidos. Não? Isso. Temos que criar sentido para poder cumprir com o primeiro para dar um sentido às coisas. Deus se não conseguir descobrir um pouquinho que é Deus. Tá, mas é necessário a gente descobrir o que é isso, ou a gente só pode fazer as coisas boas para evoluir para depois a gente descobrir? É tão necessário isso a gente descobrir? Não, para algumas pessoas eles se preocupam com isso, né? E para outras, isso aí necessário, não é. Não. Mas entre eu pensar isso, articular, criar ideia disso, e ficar macerando o sofrimento, mágoa, angústia, o que eu vou preferir? Quero pensar sempre para cima, para frente. Quero viajar. Quero viajar. Porque mas senão... tem aquela coisa assim, porque os próprios estoístas, mesmo os estoicos, eles levavam a vida numa boa, sem ter que pensar em um certo Deus, umas coisas assim. Eles aceitavam a vida. É assim, é consequência, tudo tem um porquê, e vamos levar a vida dessa forma que a gente tem que melhorar sempre. Então, eu acredito que a gente está aqui nesse mundo para evoluir, né? Por algum motivo. Né? Então, para que ficar perguntando por quê? Vamos fazer a nossa parte de evolução. Vamos dizer assim, tem pessoas que se satisfazem com essa visão, mas outras não. Sim, mas eu não vou conseguir explicar uma coisa, né? Quem somos nós para criticar? Não, nada. Traz sofrimento, né? Quem quer explicar o inexplicável, traz sofrimento. Traz aquela angústia de não entender o maior, né? A nossa fé melhorou muito com a explicação espírita da criação. Claro, lógico. Pacificou algumas situações. Calma, eu não vou ficar o tempo todo pensando isso, mas sei que tem uma trindade universal que vigiou tudo. Sim, claro. Agora todo mundo fala em Deus. Jesus ficou para trás. Claro, mas lógico, mas é assim. Eu sou Deus, assim como vós também sou. Atenção, só um instantinho, cada vez fala. Não, aí é uma outra, aí já é um problema do entendimento humano, não? Jesus, ele nunca disse que era Deus, não? Nunca disse, não? Nem o filho sabe, só o pai sabe, não? Ele se considerou enviado pelo pai, não? Enviado pelo pai. Só que, em função dessas capacidades de milagres e fatos extraordinários que ele fez, o homem colocou ele como Deus, endeusou ele. Né? Ou seja, entrou nessa linha dos horizontes. Não? Então, E nós sempre dissemos, tudo que nós temos, qualquer coisa que vem, graças a Deus. Sim, mas é claro. Mas ninguém diz graças a Jesus. Não. E deixou não é bem assim. Né? Na casa espírita se fala muito em Jesus. Por exemplo, no livro dos Espíritos, quantas vezes se fala em Jesus? Quantas vezes? Não, tem 3 vezes. Pouca coisa. 3 vezes. Uma vez pelos Espíritos, né, quando Jesus pergunta qual é o modelo mais perfeito que... Né, aí o Espírito fala, essa é uma pergunta de Kardec, aí o Espírito vê de Jesus. E aí é um comentário de Kardec que menciona Jesus. Normalmente, por que o livro começa com que é Deus?
Justamente é isso que importa. Não? Vamos dizer assim, vamos ver. Todas as culturas do mundo, de nosso mundo, da Terra, eles receberam a influência dos chamados avatares, os missionários. Né? Sócrates foi missionário, Jesus foi um missionário, né? O Confúcio foi Lao Tse na China, Krishna, Rama, Buda na Índia, né? Avatar, ou seja, missionários. Né? Então, com a obrigação de passar mensagem. Sim, para aquele povo naquela época. Né? Então, né, Jesus, por exemplo, não veio fundar uma religião. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele fala isso no texto bíblico várias vezes. Ele veio para o povo judeu. Então, aí, só que em função do cristianismo que se foi espalhando, encontrando um terreno fértil, né, se transformou nisso que hoje conhecemos como cristianismo. E aí você pode se perguntar, será que o cristianismo que nós temos hoje em dia é o fiel e exato ensinamento de Jesus? Não, nunca. Né? É tudo totalmente desviado. Até quanto ao catolicismo, pelo que nós vemos, quando se fala em Anás e Caifás, é completamente diferente do que é pregado no dia a dia. Sim. Tem outras que não ficam muito atrás disso. Mas tudo bem. Por isso, né, se diz assim, os espíritos nos confirmam isso de certa forma, de que a doutrina espírita não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque eles têm que se adaptar a essas realidades que vão surgindo, em função de quê? Em novos conhecimentos, né? os novos missionários, né? que estão nascendo entre as pessoas. E estão querendo que vire religião, né? Porque em São Paulo tem duas federações espíritas, uma não fala com a outra. Sim. Isso já é o ser humano, o ser. Sim. Estão brigando lá agora por causa essa busca herança de quem do é Chico. Deus, tá. que é Deus, etc. A gente pode colocar um paralelo com uma pessoa que utiliza um colarzinho de proteção, por exemplo. Ele precisa daquele colarzinho de proteção para ele se sentir protegido. E tem pessoas que têm a necessidade de querer saber quem é Deus para ele se apegar pela imagem, né? Pela imagem. Ele não consegue não ter nada, né? Agora eu vou falar um pouquinho. No Evangelho é todo amor. O objetivo é a nossa transformação. Né? Então o Evangelho, ele nos traz tudo que nós precisamos seguir para a nossa espiritualidade se elevar. E nós só poderemos compreender Deus a hora que nós pudermos viver esse Evangelho, viver o Cristo, porque Ele é a expressão maior do amor. Sim. O amor. E o amor está em toda parte. Então, se está em toda parte, Ele veio trazer o amor. Porque todos aqueles precursores que o senhor falou, eles trouxeram também. Mas a maneira com que Jesus veio, com a forma do Espiritismo, o Consolador prometido, foi ele. Outro não veio como Consolador prometido. E ele disse assim, e eu e o Pai somos um. Significa o quê? Significa que nós precisamos ser um, não em relação à matéria, mas um em espírito, para entender esse Pai, nós temos que ser um, para poder entender. Até que nós cheguemos lá, é uma muita caminhada, né? Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não tem essas palavras no Evangelho, por que Kardec botou? Por que está ali?
Então, ou a gente vai com Kardec, ou então a gente pega o livro do Evangelho e diz: isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Não, a gente está no Evangelho. Claro que nós espíritas temos obrigação de analisar texto por texto, parágrafo por parágrafo, item por item. Temos que obrigar. E temos também que fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutindo, conversando, para nós chegarmos a um denominador comum o máximo que nós pudermos. Porque a nossa mente ainda é parca, é pequena, né? Mas nós vamos ao Pai não só por aqui, nós vamos por aqui. Então, nesse momento, acredito que nós, para chegarmos ao Pai, nós precisamos também, eu não digo só, também sentir. Sentir esse amor que Ele veio nos colocar, através da sua palavra, a todo o nosso irmão, que é muito difícil, mas não é impossível. Senão Ele não teria colocado no Evangelho e Ele não teria vindo até nós para nos ensinar tudo o que Ele nos ensinou. Então temos que sentir esse Pai. Um exemplo da fé. Sim. Bom, a gente sabe que o nosso progresso, ele precisa de duas asas. Inteligência e moral. Né? E o Jesus nos trouxe o quê? Um código de conduta. Né? Que ele resumiu em amar o próximo como a ti mesmo e, acima de tudo, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Ele resumiu nisso. E aí nós começamos aí precisamos também entender o que Jesus quis dizer com isso. Né? O que Jesus entendia por amor? Amor filial, amor entre esposos, né? Amor, quer dizer, amor carnal, né? Enfim, isso aí é muito, muito vasto. Né? E a palavra amor, nesse meio, ele é usado com muita frequência. Amor mas incondicional. Não, amor incondicional em que sentido? Amor espiritual. Vamos dizer assim. Não, amor. Aí nós começamos a enfrentar. Vamos dizer assim. O dizer um não a um filho é amor? Pois é. Pode ser, exatamente. Quer dizer, ir contra uma vontade. Cristo nos deixou o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim. Ele foi esse mandamento que ele deixou para nós. Olha, os 10 mandamentos, só 2 é para Deus. Os outros 8 é para os homens por Sim, não? Quer dizer, é um pouco complicado. Meu entender, Cristo vai nos trazer. Não é dar um coitadinho, isso e aquilo, não é. Mas assim, tu pode não gostar de uma atitude e querer corrigir uma atitude, mas não deixar de amar. Tu ama a pessoa justamente por causa disso. Então não tem o que faça que tu vai deixar de amar. Assim, isso aí é um incondicional. Sim. Sem condições. Assim. É o amor mais complicado. puro que tem. Não? Não sabemos amar. Pode ser também que a definição de amor utilizada por Jesus naquela época, a tradução em si de amor, tudo daquele contexto cultural, claro. Se a gente trouxer daquela forma para hoje, vai ser diferente do nosso conceito de amor hoje. Então é difícil você tentar entender também o sentimento de Jesus naquela época para falar de amor com o de hoje, como que ele falaria de amor hoje. Jesus, por exemplo, disse que quem não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. O que é isso? Onde está o amor? Não? Só que odiar não significava o mesmo que nós damos de odiar. É outro significado. Claro que é outro. Uma palavra grega. É isso que ele está falando. E outro, ele ressuscitou Lázaro, por exemplo. Né? É dito na história. Por que só Lázaro e não outras pessoas, se ele falar Não, teve outras também. E
Então, Não, mas por que não todos, né, que ele Não, amava? Por sim, que ele não sim. ressuscitou todos que ele amava, né? Pô, Quer dizer, não é ressuscitar no sentido... Veja bem, se Lázaro foi ressuscitado no sentido que se dá, aí ele estaria vivo até hoje. Mas não está. Ele morreu como qualquer outra pessoa. Né? Morreu a carne. Eu acho que esse ressuscitar aí seria fazer a pessoa ter valores morais, assim, sabe? Porque a Bíblia é muito lúdica, né? Exato. Sim, também. Então, de Né? repente, ele ressuscitou a pessoa como um espírito, né? Como uma pessoa que com outros valores, com outro caminho, né? Não, a história em si já não vira para esse... Ele provavelmente o Lázaro estava num estado cataléptico, de morte aparente. Não? Se ficasse mais um dia, aí ele não teria como voltar. Sim. Porque Jesus não poderia, os milagres, contrariar as leis de Deus. Sim. Nem as leis são imutáveis. Sim. Então, aquele espírito que já desencarnou mesmo, não volta. não vai voltar para cá. Não. Isso é impossível. Então, é porque ele não tinha desencarnado ainda. Ele estava no estado. Sim, estava cataléptico. Como todos os milagres são explicados. Letárgico. Sim. A questão de transformou um pouquinho, 3 pães, ou 4 ou 5 pães, e mais 3 ou 4 peixes, e alimentou uma multidão. E ainda sobraram. Aí tem outras explicações que, 12 na verdade, cestos. numa cidade Simbólico próxima, às 12 tribos. numa cidade próxima, um pescador que ele tinha, Jesus, ajudado o pescador e a mulher dele, o pescador teve uma pesca enorme com os seus companheiros e mandou oferecer aquilo naquele momento. E a senhora tinha passado 2 dias fazendo pães, trouxeram de um lugar, um vilarejo perto, para lá e distribuíram. Porque nada é por contraria acaso. as leis da natureza poderia ser feito. Não. Agora, para a religião da época, para os religiosos da época, era interessante mostrar, não, olha, ele faz milagres. E na época de Cristo nada foi escrito. Nada. Por 60 anos depois, começaram Não dá para levar o pé da letra, né? Não. Nesse sentido, Haroldo Dutra diz que a única coisa que Cristo escreveu foi quando ele tinha uma mulher que era uma adúltera, ia ser apedrejada e ele pegou um pauzinho e estava escrevendo na areia. Mas ninguém sabe o que ele escreveu. Estava riscando na areia. Vamos dizer assim, já que ninguém sabe o que foi, ele estava riscando na areia. E aí eles perguntaram para ele o que ele dizia. O que ele fez? Quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Moral. Moral. Deus não estava lá, escreveu errado. Nós espíritas temos um hábito de tentar diminuir às vezes as outras religiões, equivocadamente. Daí dizemos, as outras religiões têm dogmas, nós não temos dogmas. Tem também. Estamos cheios de dogmas. Claro que temos dogmas. Só que nós tentamos raciocinar, ter uma fé. Quer dizer, a gente pode Usar a discuti-las. nossa lógica, não quer dizer que é a lógica do outro. Tem religião que você não pode nem falar, né? Quantidade de pessoas para comer aquele peixe todo e aqueles pães tudo, eu pensei, de onde é que eles foram buscar tanta gente? Naquele tempo, sem ser lá. Não tinha tanta gente assim. E como Jesus falava para 5.000 pessoas. Pois é, aonde é que eles buscaram? Vamos dizer assim, se aqui nessa leitura já pediram para falar mais alto. Não tinha microfone. A tecnologia não existe. Imagina o tamanho da churrasqueira. Passar esse peixe todo. Tem que combinar peixe com pão. Tinha um intérprete. Tinha intérpretes em cada ponto. Ele falava sushi. Inteligência artificial. Tá bom. São Dieter, a última pergunta. Tá bom, vai. O que é o amor? Olha, é um livro. É um livro. Vamos falar um de cada vez, por favor.
Não. Porque senão vai virar bagunça e não é isso que a gente quer. Por gentileza, um de cada vez. Seu Dieter, o senhor está com a palavra. Tá. Quer dizer, eu não vou tentar explicar o que é amor. Né? Isso é cada um que realmente vai ter que aprender. Não? Não vejo isso, vamos dizer assim, a gente percebe, na língua hebraica só existia amor e ódio. Não havia uma variedade de amor mais, amar menos. Não? Ou é ou não é. Ou é ou não é. Só que quando Jesus falava, a pessoa entendia, com certeza, né, o que ele quis dizer. O grego já era mais sofisticado, ele tem 3 palavras para amor. Amor é eros, né, o amor de casal, erótico, né, carnal. O filo, né, filosofia é amor à sabedoria, né. Teófilos, por exemplo, é o amor, Deus é amor, né, amor é Deus. E o HP, que Paulo, na sua carta, ele, quando fala do amor, ele fala do amor fraterno. Não? Ou seja, se eu não tiver amor, não sou nada. Né? Então, enfim, tem esse capítulo 13 de Coríntios, né? Por exemplo. Então, nós temos, para amar, se fez aqui no Brasil uma pesquisa entre universitários, né, para os universitários, 90% de amor quer dizer sexo. E não é. Amor é muito abrangente. Né? Amor entre casal, amor entre filhos, amor familiar, uma dedicação vamos dizer, a um estudo, a um trabalho, também é amor. Amor na educação, né? Isso também é muito variado. Então, dizer não, o amor verdadeiro não tem como definir. Né? Como se define uma coisa que está aqui dentro, né, da pessoa? Amor é um sentimento... mais, né, puro de amor. Sim. É Deus, né? O sentimento mais puro de amor. Nosso, dentro de nós. Que é difícil, né? Não tem como definir. A missão de Cristo foi essa, ensinar o amor. Não, sim, só que isso é simplesmente uma definição. E no fundo não diz nada. Né? Ele exemplificou isso o tempo todo. Não, sim, mas que amar amor? Mas é o exemplo dele. Né? Aquele exemplifica. Jesus, quando xingou os apóstolos, raça incrédula depravada, ele usou amor ali? Não sei. Ele usou foi o puxão de orelha. Até quando aguentarei vocês? Né? Aqui também, algumas coisas que a gente fala aqui, muitas vezes nos nossos estudos a gente comenta, né? Quando a gente começa com essa história assim do porque é amor, que a gente tem que perdoar, que a gente vai falando de sentimentos. Uhum. Agora assim, então tá, agora vamos parar aqui assim, vamos fazer o seguinte, tá calor, né? Então vamos tirar o ar-condicionado, tá? Vamos tirar aqui a cadeira mais confortável, vamos tirar o teu carro para te ir embora, vamos tirando tudo que tem aqui, Agora define de novo. Então, porque a gente sempre quer isso, né? A gente fica falando aqui sentado enquanto a gente está assim. Mas, quando tu vai esvaziando, né, as condições, o conforto, é muito fácil tu dizer, não, porque, nossa, eu gosto muito, eu ajudo, eu faço. Tira a tua capacidade agora, nesse momento. Vai tirando tudo. Se tu, depois disso tudo, aí tu souber dizer, dar uma definição, aí vamos ver. Quer dizer, né, por exemplo, o morador de rua, você abriria a tua casa para ele? Isso que eu quero dizer. Não? É um filho de Deus que nem eu. Não? Abrir a casa dele, colocar ele no teu melhor quarto, isso e aquilo, você faria isso? E tem coragem de responder? Pois é. Não, eu realmente não faria. Não é? Sim. Tem que ter coragem, porque essa é a realidade. Sim. Quando a gente está aqui, a gente, na situação que nós estamos, é muito fácil
fácil a gente ficar dizendo que a gente é bom, que a gente ama, que a gente isso, que a gente... Mas, e que se for tirando? Sim. Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar, né? Eu diria que só faz caridade quem pode, né? Claro, não, do jeito como pode. Aqui, ó. Sim. Né? Não acho que no estágio em que nós estamos, nós sabemos amar. Não. É exato. Mas alguma coisa você acredita? Não, eu acredito que podemos encerrar, né? Já discutimos bastante. Sim. Vitor, agora eu posso dar uma dica. Dizer um ditado sobre o amor? Pode, claro. Dois bêbados conversando, um perguntou pro outro: tu sabes o que é amor? Eu sei. E tu sabes? Eu sei. O que é amor? Amor é uma flor roxa que só dá no coração de trouxa. Foi o que ele disse. Então, não tem outra definição. Até hoje não acharam outra. Eu achei um. Tem? Eu achei um. Achasse um? O amor é o sentimento que traduz todos os ensinamentos de Jesus. Essa está bem dita. Deus